Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise. Então, vamos para a nossa segunda aula sobre a clínica em Winnicott. Lembrando que, na verdade, essas aulas servem para estudo, né? Então eu aproveito, acabo fazendo a leitura do texto, estudando ela, ou tentando entender o texto, na verdade. E ao mesmo tempo fica digamos, também para vocês. Para também estudar tudo, pesquisar, ir mais a fundo, também se interessar pelo assunto. Então isso vai ser muito bom. Então é uma maneira diferente de estudar, né? E ao mesmo tempo estudando, também acaba passando conhecimento para vocês, ou enfim, claro, seria melhor uma discussão aqui com vários assim sobre o texto. Mas aí também assim, a ideia é vocês deixarem nos comentários algumas dúvidas ou sugestões ou algumas observações também. Então é nessa vibe, certo? Então essa é a nossa segunda aula. Lembrando que esses textos são na faculdade que eu faço de psicanálise, da Uninter. E as aulas sempre divididas. São, na verdade, assim, a disciplina. São duas disciplinas a cada um mês e meio, mais ou menos. E a disciplina ela tem sempre 6 aulas. Cada disciplina tem 6 aulas. Né? E dentro de cada aula são 5 temas e mais uma questão prática que traz os textos, que os textos trazem. Tá? Então essa é a ideia. Né? Espero que fique claro para vocês tudo, vamos tentar entender o texto. E na verdade, o que o texto traz hoje? Lembrando que na aula passada foi a questão da biografia do Winnicott, o que levou ele a ir para a área de criança, estudar a questão das crianças, questão psíquica, crianças, mães, enfim. Então tem todo um contexto na aula passada, na última aula, na nossa primeira aula, mais biográfica. Hoje, na verdade, o assunto é sobre a relação entre mãe e bebê. Como é que foi o estudo dele? Como é que desenvolveu as teorias? Então a gente vai para a parte mais agora conceitual mesmo. Apesar que a clínica, ou melhor, a psicanálise, ela não é que ela nasceu, mas, assim, digamos, mas tudo surgiu da clínica, no tratamento com os pacientes, nada veio só da cabeça. Então, em função das consultas, enfim, das análises feitas, onde os autores psicanalíticos foram construindo a teoria psicanalítica. Então, na prática mesmo, não tem, apesar de ser teoria, mas em cima da prática. E no caso do Winnicott, ele focou na questão mãe e bebê. Então, para começarmos aqui, o tema 1, prematuridade do filhote humano. Vamos ver o que traz esse texto aí. Então, o que diz o texto? Ao contrário do que acontece com todo o reino animal, os bebês humanos, então já está diferenciando os bebês humanos do restante dos animais, destinados a se tornarem seres de linguagem, não vêm ao mundo equipados com um conjunto de instintos que lhes indique como ingressar na vida. Então, traduzindo, como nós somos seres falantes, então a gente acaba não vindo com preparo já, um certo preparo. A gente não nasce com certo preparo para ingressar na vida. Só para um exemplo aqui, vocês, por exemplo, já vi um filhote de cavalo nascer. O cavalo ele nasce ali olha, não sei se nem leva uma hora. Ele já sai caminhando, meio tropeçando, meio rengo, mas vai. E já começa a viver sozinho, digamos. Tem a mãe ali perto, mas a mãe é ali para amamentar, mas ali o bebê, o filhote, já vai se criando. Isso serve para qualquer espécie. Tanto é que cachorro também, ele só procura a mãe para amamentação. O resto se vira sozinho. Então a questão é só a alimentação.
E no caso do nós é diferente. Então já vem, aqui já está a questão da diferença, né? Os cachorros, por exemplo, eles vão lá e procuram a mãe. A mãe não precisa catar os filhotes. Eles, por instinto, eles conseguem chegar. Um bebê se larga, ele não procura a mãe. Ele vai morrer. Então aí já está uma enorme diferença. Bom, são humanos de primeira viagem. Então o mesmo aparato instintivo também inexiste nas mulheres adultas. Da mesma forma que com as fêmeas, no reino animal também as mães se diferem. Como explicar que os bebês, apesar desse déficit instintivo relativo a eles mesmos e às suas mães, consigam sobreviver? Então, mesmo sem esse instinto, essa coisa, como é que conseguem viver? Aí o Winnicott, de modo generoso, tranquiliza as mães propondo que possam confiar em seu ofício de cuidar do seu bebê, as advertindo sobre uma qualidade muito modesta e essencial para o exercício da maturidade, o bom senso. Com isso, o autor pretende afastar a mãe de uma busca onipotente de ser tudo para seu bebê, agindo tal como se fossem excelentes performistas. No lugar disso, o bom senso indicará que tudo que o bebê necessita e tudo que é possível à sua mãe é que ela seja boa o suficiente. Na verdade, assim, o que ele está dizendo? Que a mãe não precisa buscar ser, por exemplo, ali sempre disponível para o bebê. Não tem que estar ali pronta, perfeita. Ela só tem que ser boa. Só isso. E aqui diz, uma mãe amadora diante do seu bebê e das manifestações de desconforto pode até pensar em recorrer a especialistas de bebê, já que ela se encontra em uma sociedade tecnocientífica, na qual a eficiência tecnológica oferece a esperança de que seja possível aprender o que quer que seja sem errar. As mães de maior poder aquisitivo se cercam de enfermeiras, cuidadoras, babás experientes para manusear e alimentar o seu recém-nascido. No caso dessas mães, é inestimável o valor das pequenas lições para resolver problemas simples transmitidos por outras mães, tais como uma troca de fraldas, facilitar a chegada do sono ou simplesmente alimentar o bebê. Às vezes essa sabedoria vem da mãe daquela mãe ou de outras mulheres próximas, já veteranas nas artes da maternagem. E aí, continuando o texto, na verdade está trazendo aqui o que está acontecendo hoje, pelo que eu vejo aqui, ó. Na atualidade, muitas vezes as pessoas desconfiam cada vez mais do valor da experiência transmitida entre sujeitos que compartilham destinos semelhantes, só se sentindo seguras quando substituem tais saberes peculiares por inovações científicas e tecnológicas ou discursos da moda. Então, na verdade, é aquela coisa de tu ir, apesar que não é questão de instinto, mas de tu ir errar e não tem problema nenhum, mas está ali presente. A insegurança é tanta que estão recorrendo à questão de tecnologia, ou vídeos, enfim. E aí a ousadia de Winnicott. Isso a gente está falando, pessoal, lá na década de 20, 30, é antigo. Então, na verdade isso se aplica até hoje. Que nem aqui fala, a ousadia de Winnicott, atual até hoje, consiste na ajuda que oferece às mães para que confiem nas pequenas singularidades, até nos pequenos defeitos como partes indissociáveis do que os filhotes precisam para inaugurar sua vidinha no mundo. Mostrando bem que a mãe não precisa ser perfeita. Ao atentar para o surgimento dos mínimos potenciais adaptativos do bebê, a mãe o ajuda a desenvolvê-los, de acordo com o que ele tem a oferecer no momento e com a fase de desenvolvimento em que ele se encontra. Tipo, dá liberdade para o bebê e pode até, claro, dentro, que nem fala aqui, dentro de acordo com a idade da criança. Mas já pode, digamos, deixa ele tentar pegar o objeto sozinho, deixa ele tentar ir lá, não precisa alcançar o objeto para ele, deixa ele buscar, por exemplo. Se ele já está engatinhando, claro, se ele não engatinha ainda, óbvio que não. Mas daqui a pouco dá para aproximar na mãozinha dele e ele tentar pegar. Então, por isso que diz aqui tudo na questão de cada fase da criança. E assim como as chamadas doenças da infância contribuem para o fortalecimento da resistência do corpo saudável, os pequenos erros das mães suficientemente boas contribuem para o robustecimento psíquico e emocional dos seus filhos.
Então, na verdade, ajuda, incrível que pareça. Então aqui, na verdade, está trazendo uma série de problemas por as mães tentarem ou serem perfeitas, ou aquela pressão da sociedade, que a mãe tem que ser boa. E aí acaba vindo, que nem ele fala aqui, as chamadas doenças da infância. Na verdade, cria uma resistência do corpo saudável mesmo. Então a insatisfação, a sensação de desprazer são as primeiras notícias que chegam ao bebê. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando bate a fome, a mãe não vai correndo amamentar o bebê. Então já a primeira é a insatisfação, desprazer, a angústia. Então o bebê ele começa a sentir. A própria fome já é uma sensação de desprazer. Ele já começa a sentir algumas coisas. Horas ou dias após o nascimento, da separação do corpo materno. É quando o bebê descobre que nasceu. Então aqui já está falando já logo que nasce. O nascimento, além de trazer o bebê ao mundo por nós habitados, inaugura nele uma falta, mas não toda de uma só vez. Então, na verdade, o próprio nascimento já inaugura uma falta, que acredito que seria quando estava dentro da barriga da mãe. Porque assim, pessoal, só para vocês entenderem, todos nós somos constituídos de faltas. Então, o ser humano ele não é completo. Isso está na nossa constituição psíquica. Nós somos faltosos. Só que, o que acontece? Por que muitas pessoas às vezes ficam doentes? Porque não conseguem lidar com as suas faltas. Essa é a questão. Ou acham que tem que ser completas. Por exemplo, um desejo de ir num restaurante, ou de uma viagem, ou de um corpo bonito, ou dentro dos padrões, enfim. Então, às vezes são desejos, são faltas nossas, mas daqui a pouco é porque a gente não sabe lidar com as faltas. Por exemplo, daqui a pouco, eu não tenho aquele corpo ali, eu não tenho a beleza de alguém lá, mas tá tudo bem, eu sou sujeito, eu tenho minha identidade, eu tenho minha personalidade, eu tenho um eu. Entendeu, pessoal? Eu não vou deixar de ser sujeito, com minhas qualidades, meus defeitos, mas eu vou continuar tendo a minha singularidade, né? E então aí é quando se sabe lidar com a falta. O problema é quando não se lida e aí corre atrás de N coisas para tentar reparar a beleza, por exemplo, enfim. Então essa é a questão do lidar com a falta. Então já inaugura aqui, como fala o texto, já logo que nasce. E depois vem outras faltas ao longo do tempo. Tanto é que aqui diz que não vem todo de uma vez só. E aí, continuando o texto aqui, a vivência da fusão com o corpo materno nem sempre se rompe imediatamente após o parto. A percepção da separação física em relação à mãe ao se inaugura também um desamparo. Tipo, é como quando sai da barriga da mãe, como se estivesse se separando da mãe já. Já tem esse desamparo já ao nascer. Razão da percepção da insatisfação, a começar pela fome, vivência corporal assustadora e desconhecida para quem até então era suprido sem descontinuidade através do cordão umbilical. Então o único momento que o ser humano é completo, digamos assim, é quando está dentro da barriga da mãe. E aí vem a pergunta, o que fazer diante da angústia expressa no choro do filhote que de repente descobre que nasceu? Como ajudar o bebê na angústia? E aí é onde o Winnicott desenvolveu seu estudo em cima dos bebês. Como fazer isso? Porque a angústia existe. Agora, como a gente lida com a angústia do bebê? E é isso que vai trazer no tema 2, que é a mãe suficientemente boa, que gerou até muitas controvérsias, ou polêmica, na verdade, um texto polêmico, pelo fato de, por exemplo, a mãe, como é que a mãe vai ser suficientemente boa? Aí joga toda a carga para a mãe, ou para a cuidadora, enfim, ou cuidador que seja, mas aí ele explica no texto dele. Então, como diz aqui, o Winnicott utiliza a expressão mãe suficientemente boa. Então está dizendo suficientemente, é o mínimo já o seguinte, não precisa ser boa,
Então, é suficientemente boa, suficiente para desenvolver positivamente o psiquismo do bebê, o que vai se transformar em adulto. Então, que ele fala aqui, ó, para designar tudo aquilo que uma mulher precisa ser para o seu bebê. Então é isso, condições mínimas. E aí o Winnicott costumava falar para muitos públicos. Certa feita, ao falar para a mãe, salientou que o seu fazer, o cuidado voltado para seus bebês, elas fazem bem. E o fazem bem simplesmente porque toda mãe se dedica à tarefa que tem em mãos, ou seja, cuidar de um bebê. Disse que isso é o comum, o ordinário, e que é uma exceção de um bebê não ser cuidado desde o início por um especialista. Então disse assim, aquilo ali que se faz é o mínimo, a mãe cuidar do bebê. E aí uma produtora da BBC de Londres, programa do qual sempre participava, entendeu com base em seus ditos naquela palestra que a síntese de sua explanação seria a mãe dedicada comum. Como quem diz, todo aquele esforço é o normal, pelo que ele trouxe. E assim nasceu esse conceito que na época não foi bem compreendido por alguns teóricos, que julgavam ser um psicologismo inocente, constituindo um ideal na relação mãe-bebê, e com potencial de culpabilização das mães. Né, por causa do o fracasso da mãe em sua dedicação ao bebê seria um dos fatores da etiologia do autismo. Claro que daí já vem diversas questões em cima disso, que ele foi usado o Winnicott. Winnicott afirma parecer banal quando diz que por dedicada quer dizer apenas dedicada. Aí mais tarde passa a denominar essa mãe dedicada comum, de mãe suficientemente boa. Então ele mudou a expressão. Ele já denominava mãe dedicada comum. Explica que a mãe não precisa ser boa, mas apenas suficiente. Ainda afirma que entre ser boa e ser suficientemente boa há uma grande diferença. Na segunda opção, evitamos o sentimentalismo e a idealização. Winnicott nunca aceitou o sentimentalismo em sua obra por achar que ele conduz à ignorância e ao ódio. Na verdade eu vejo mais como um vitimismo, mas de certa forma também é uma consequência, se vocês pararem para pensar. E aí exemplificando uma mãe que negligencia a alimentação do seu filho é tão insuficientemente boa, quanto uma outra que o obriga a alimentar-se todo o tempo. Então ele deu esses dois casos. A mãe boa demais, segundo ele, produz um efeito devastador para a criança. Ela faz algo pior do que castrar seu filho, pois só lhe dá a escolha entre a fusão e a rejeição total. E aí, então ele está dizendo que a questão do excesso também é ruim. Então uma mãe suficientemente boa é aquela que, além de prover as necessidades do seu bebê, conduzindo a um estágio de absoluta dependência para outro de dependência relativa, porque o bebê quando nasce ele depende muito da mãe. Se a mãe não fizer nada para ele morre. Só que aos poucos a mãe ela vai se separando do bebê, digamos assim, ela vai dizendo, filho, eu sou mãe, eu sou outro sujeito, tu é outro sujeito. Então, e o bebê vai se dando conta também que no começo, lembrando de outras aulas, bebê e mãe é tudo uma coisa só. E aí vai se desmembrando, aí vai se separando. Então por isso que ele fala da dependência relativa. E aí o que ele fala aqui no caso? Conduzindo ao estágio de absoluta dependência para outro de dependência relativa. Também falha. E continuamente está a corrigir essas falhas. E com o passar do tempo o bebê precisa que a mãe falhe, de falhar, ao adaptar-se às suas necessidades. Então é importante a mãe ter falhas. Essa é a realidade. Seria angustiante para a criança continuar se sentindo onipotente, mesmo depois de desenvolver o aparato necessário para lidar com as frustrações e eventuais falhas no ambiente. Porque daí ele vai se deparar com as falhas e angústias. Vai se deparar. Só que a mãe, se ela mascara isso, ela fica sempre se preocupando que ele não sinta isso, quando acontecer, ele não vai saber lidar com as angústias. Aí é muito difícil. É importante deixar claro que, embora de início estejamos falando de coisas muito simples, como a dedicação de uma mãe às necessidades básicas de um bebê, tais como alimentá-lo, asseá-lo, fazê-lo dormir, aconchegá-lo, oferecer-lhe segurança,
também estamos lidando com questões de importância vital, questões que têm a ver com a constituição dos alicerces da saúde mental, que refletem ou não a qualidade do encontro do bebê com a sua mãe. Então vamos ver o que diz mais aqui. Ó. A segurança adquirida pela criança dependerá das primeiras etapas vitais. Então, dependendo de ter ou não suas necessidades atendidas, no caso, ou suprir a fome ali, ou saciar a fome, uma série de traços e patologias poderão se desenvolver, ó, dependendo do jeito que for criado. No entanto, o aspecto mais notável na teoria de Winnicott é o fato de que não é esperado que as mães sejam perfeitas. Ao contrário disso, o autor, com surpreendente originalidade, afirma que o bebê precisa que a mãe falhe ao adaptar-se. O espaço vazio ou desconforto provocado por tais falhas será preenchido aos poucos na atividade mental da criança pela atividade da fantasia. Então ele vai mais além. É importante a mãe ter falhas que a própria criança ela vai consertando, digamos assim, vai preenchendo essas falhas por ela mesma, através da fantasia. Se não for isso, se a mãe não tiver essas falhas, ele não vai ter esse processo, esse desenvolvimento, e aí onde pode vir as patologias, conforme o Winnicott. Claro que tem outros autores que já discordam, uns dizem que pode desenvolver, outros não, uns dizem que é ambiente, uns dizem que é ao nascer, enfim. Então tem várias teorias aí. Assim, a expressão mãe dedicada comum vai designar um conjunto de qualidades e de falhas com as quais, no melhor dos casos, a mulher conta para apresentar o mundo ao recém-nascido. E ainda que esse recém-nascido seja imaturo diante de um mundo que lhe exige tantas adaptações, a mãe suficientemente boa aposta no rápido desenvolvimento de seus potenciais e negará a satisfação de ser onipotentemente em tudo para seu filho. Então a mãe suficientemente boa, ela, claro, ela vai acreditar que vai melhorar na questão da criação do filho tudo, mas vai entender que não vai ser perfeita. Nem fala que ao notar o surgimento de mínimos potenciais adaptativos do seu bebê, ela ajudará a desenvolvê-los. Então, na verdade, assim, a mãe não vai ter as falhas dela, mas ela vai ajudar o bebê a se desenvolver em relação a essas falhas. E a mãe um dia foi um bebê e tem em si as memórias dessa vivência. Tem também a memória de ter sido cuidada. Por esse motivo, ela torna-se capaz de adaptar-se de maneira tão íntima às primeiras necessidades do seu bebê. Dito isso, esclarece a afirmativa de Winnicott. A mãe é o bebê e o bebê é a mãe. Interessante, né, pessoal? Se vocês estão gostando dessa aula, deixe os comentários aqui para ver como é que está a questão das aulas. Mas olha, muito interessante. Muito mesmo. Eu estou para dizer assim, que até eu falei na clínica com criança, que é uma área que já estava me despertando há muito tempo, assim, ó, muito tempo. Mas agora, estudando um pouco mais, assim, todas as questões, cada vez mais estou me interessando, assim, na questão da criança. Porque é uma fase delicada, assim, e se a gente puder ajudar o máximo que puder para a criança se desenvolver de uma melhor maneira, assim, é muito bom. Claro que tem muitos desafios aí, porque, como a gente viu nos estudos anteriores, que quem procura geralmente é os pais, às vezes por designação da escola ou de um hospital. Então não é a criança que quer ir. Então são desafios que vão surgir aí. Ou daqui a pouco tem a resistência dos pais também. Então tem bastante coisa aí para ver. E aí nós vamos entrar no tema 3, que é a mãe ambiente. Então primeiro falou a relação mãe-bebê ali. E agora a mãe ambiente. Lembrando que bebê e mãe são tudo uma coisa só, e aí depois aos poucos vão se separando. Vamos ver aqui o que diz para nós aqui. Como já foi dito anteriormente, o fato de o recém-nascido chegar ao mundo equipado de modo insuficiente, portanto não possuindo recursos instintivos para se desenvolver, lhe coloca numa condição de dependência absoluta da sua mãe.
Por isso que ele fala da dependência absoluta e relativa. E daí o Winnicott descreverá 3 estágios que descrevem desenvolvimento humano com base nesse estágio inicial de absoluta dependência. Lembrando que muitos autores sempre falam sobre o desenvolvimento humano, analisam como é que o ser humano desenvolve desde o nascimento. Então, tanto é que a gente até viu na questão da Clínica in Bio, que ele acreditava, que ele também estudou o desenvolvimento humano e já acreditava que começava lá dentro da barriga da mãe. E muitos autores sempre analisam o desenvolvimento humano a partir do nascimento dele, em diante até a velhice. Então é assim que funciona. E cada autor traz uma questão um pouco diferente, analisando um e outro, enfim. E no caso o Winnicott não foi diferente. Ele acabou descrevendo 3 estágios que descreveram o desenvolvimento humano, ou que descreve ainda. Claro, com base nesse estágio inicial de absoluta dependência. Então, no momento quando a criança está dependente total ali. Então, e aqui fala, ó, dependência absoluta. Vamos ver o que fala aqui. Ocorre no período do nascimento até por volta dos 6 meses de idade. Nesse estado, o bebê não tem meios de saber sobre o cuidado materno, que sua maior parte consiste em profilaxia. Ele não tem como exercer controle sobre o que é bem ou mal feito. E pode apenas beneficiar-se ou sofrer perturbações, tipo, você está recebendo bebê, ou se o bebê está recebendo leite, por exemplo, seio materno, para ele tá ok. Aí daqui a pouco tá vindo a fome e demora um pouco a mãe para vir, então já começa a vir a angústia. Então é só isso que ele se dá conta. Ele não sabe, não tem muito claro as coisas em torno dele, só sabe que tem os sentimentos, as angústias que ele sofre, que às vezes sofre mais, sofre menos, ou enfim, mas ele está sempre nessas questões aí. Então por isso que fala, não há separação entre o corpo e o meio. O meio, quando fala, é o meio ambiente. Ainda não existe um corpo configurado. Lembrando que ele acha que ele, mãe, é tudo uma coisa só. E aí nós vamos para a dependência relativa, que é a partir dos 6 meses. Então o que fala aqui na dependência relativa? A gente viu na dependência absoluta. Que se dá o início da distinção do ser, aparecendo entre os 6 meses de vida até os 2 anos de idade. Digamos que até a fase de andar ali. Ou a questão do controle do esfíncter, como falou, que é a fase anal de Freud também. Então, nesse estágio, o bebê pode tomar consciência da importância dos detalhes dos cuidados maternos. Ele vai se dando conta que existe uma mãe, existe uma cuidadora ali. E pode relacioná-los mais e mais impulsos pessoais. E mais adiante, no tratamento psicanalítico, pode reproduzi-lo na transferência. Então ainda pode transmitir. Olha que loucura isso. Interessante. E aí vem o último estágio, conforme o Winnicott desenvolveu, rumo à independência. Então o indivíduo se relaciona com os objetos do mundo externo, baseado no princípio da realidade. Lembrando que tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. O bebê desenvolve a capacidade de tolerar a ausência dos cuidados. Ele vai aprendendo. E o êxito disso deve-se à acumulação de memórias desses cuidados, da projeção de necessidades e da introjeção de detalhes da atenção materna, juntamente com o desenvolvimento da confiança no ambiente. Sabendo que naquele momento não tem, mas ele vai aprendendo que ele vai ter. Não pode não ter naquele momento, mas ele vai ter. Então isso vai desenvolvendo uma questão psíquica boa na criança. E ao abordar o papel crucial do ambiente no desenvolvimento emocional, Winnicott ele atribuía muito a questão do ambiente, até porque, como a gente já leu na aula passada, a questão que ele morou com a mãe, com as irmãs, enfim. E aí o Winnicott introduziu a noção fundamental de ambiente suficientemente bom. Antes era a mãe suficientemente boa, aí veio o ambiente suficientemente bom. E aí, de acordo com ele, um contexto dessa natureza seria indispensável para a constituição de um indivíduo emocionalmente saudável. Então, a mãe suficientemente boa também é capaz de prover um ambiente suficientemente bom.
Não sei, porque daí pode ser que envolva outras questões aí, né? Às vezes família, às vezes a mãe mora, ou às vezes marido, enfim, ou até às vezes mora com a mãe. Então não é tão assim. Mas aqui fala, no entanto, essa responsabilidade não cabe apenas a ela. Exato, porque daí não é só ela. E vale assinalar que, do ponto de vista winnicottiano, todos nós temos tendências inatas. Lembrando, né, pessoal, inatas é quando a gente já nasce, ou já vem desde o nascimento. Então, todos nós temos tendências inatas para a conquista dos atributos que constituem a saúde psíquica. Então, a gente tem a tendência de conquistar atributos na saúde psíquica. Só que, no entanto, essas tendências só se atualizam se nos for oferecido um ambiente suficientemente bom. Então, se a gente não tiver um ambiente suficientemente bom, a gente não vai atualizar essas questões, a gente não vai aprender ou desenvolver essas questões. Então, ou até essas conquistas dos atributos. A gente não vai conquistar os atributos para boa saúde mental. E aí trata-se de um contexto que facilite a expressão daquilo que já está potencialmente presente no sujeito, um ambiente facilitador. Então, se tiver um ambiente facilitador, melhor ainda. E aí, continuando aqui, o Winnicott foi o primeiro grande teórico da psicanálise a enfatizar o papel do ambiente no desenvolvimento psicoemocional. Então, ele foi o primeiro a levar em consideração o ambiente. Diferentemente dos outros. Por exemplo, o Freud ele só olhava o sujeito. Ele nunca avaliou o ambiente, por exemplo. Que nem o caso Dora, que é muito relatado assim na questão do Freud, que foi uma paciente do Freud, que até era uma histérica na época. E aí até teve uma questão que ela contou do pai, que mesmo ela contando lá do Sr. K, que tinha tentado ficar com ela, tudo, mas o Sr. K era um amigo do pai, e aí ele meio que defendeu o amigo e achou que a filha poderia estar exagerando. Então ali já teve a questão do ambiente ali nela. E para Freud nessa parte passou desapercebido. Ele não levou em consideração a questão do ambiente ali. Aí tinha da mãe também, a questão da mãe que desenvolveu a neurose em função de limpeza, tinha que estar limpando toda hora, enfim. Então o ambiente foi bem intenso para Dora, e Freud ignorou isso. Então o Winnicott ele já veio com essa questão do ambiente, mas porque ele também teve um ambiente que ele pôde analisar. Então tudo ajudou, na verdade, tanto o passado dele como na questão clínica. E aí a função desse ambiente facilitador é a geração de um sentimento de onipotência do bebê, no bebê, aliás, diante de sua dependência absoluta, lembrando lá nos primeiros meses de vida, em que suas necessidades são supridas por meio dos cuidados maternos. Essa ilusão de onipotência vivida pelo bebê é fundamental. É importante que o bebê tenha essa ilusão, pois é com base nessa experiência que vai se formar uma ponte entre o mundo psíquico e o mundo externo. Tipo, se não tiver isso, ele não vai conseguir fazer a transição, digamos assim. Isso é dado por meio da percepção do bebê de que existem coisas no mundo externo e que supre as suas angústias. Porque também se não tiver isso, já vai nascer, se não tiver acolhimento da mãe ali, não vai, eu acredito até que ele não tem como fazer essa ponte, porque ele já está separado da mãe. Que consola, que alimenta, que carinho e que lhe dão sustentação. Então, para Winnicott, o bebê que tenha tido uma experiência de onipotência no início da vida será capaz de lidar com as frustrações. E aí, para o desenvolvimento emocional saudável, um ambiente suficientemente bom deve apresentar gradualmente falhas no cumprimento das necessidades do bebê, mesma lógica da mãe. O que dá início a um processo de desilusão, na fase que o Winnicott chama de dependência relativa. Por exemplo, quando a mãe vai gradualmente gerando alternâncias entre presença e ausências, o bebê já começa a suportar suas pequenas ausências, porque vai encontrando no caminho objetos transicionais, conceitos que retomaremos adiante. Então eles vão explicar na questão dos objetos transicionais. E na verdade a criança ela vai falando através do brincar. Se vocês lembram das aulas passadas, tem questão do brincar, do Ford dá, que é jogar o objeto e voltar, que representa a mãe
indo e voltando. Então a criança ela representa aquele ato ali, aquela angústia que ela tem no objeto. Então, de certa forma, ela tem um controle da situação. Só que aí, como é que ela faz para ter o controle dessa situação? Se ela não controla a mãe, então ela controla um brinquedo. Ela joga tudo isso no brinquedo. E aí, para Winnicott, o ser humano é um ser potencialmente criativo, trazendo em si uma tendência inata para se integrar e amadurecer, uma condição direta de dependência de um ambiente que ofereça as condições para que essas potencialidades se realizem. Então essa é a realidade. E aí o ambiente é representado pela mãe, a mãe ambiente, que de modo empático e sensível, e também por estar identificada com seu bebê, como se colocasse em seu lugar, adapta-se aos seus vários estágios de desenvolvimento e responde de modo suficiente às suas necessidades. É isso aí, pessoal. Tá bem claro assim o texto. Não tem mistério. E aí vamos para nosso tema 4, que é o holding, na questão portuguesa americanizada aí, ou língua americana portuguesada, enfim. No inglês seria holding. E aí para nós a gente fala hold. Enfim, só um parênteses aqui, né, pessoal, em termos de pronúncia, digamos. Apesar de eu até me exijo um pouco assim na questão da pronúncia, enfim, tento aprender o mais correto possível, mas eu sei que eu tenho dificuldade com questão de línguas, principalmente ouvir, que para mim é uma dificuldade muito grande. Mas eu não condeno. Quem sou eu também, enfim, mas assim, não é que eu seja um juiz, não é isso, mas enfim. Mas eu não vejo de mal assim a questão das pessoas daqui a pouco não falarem a pronúncia certa, ou até eu não falar a pronúncia correta. Porque nós vivemos no Brasil. Estou falando agora como brasileiro, por exemplo. E eu acho que o fato de a gente já tentar aprender inglês, talvez para se comunicar e, de certa forma, e se entender e tá ok, o importante é a gente se interessar em conversar com a pessoa. E a pessoa nos entender ou ver que a gente está se esforçando para conversar com a pessoa em inglês, por exemplo. Isso é importante, porque às vezes o estrangeiro vem para cá e não fala o português correto. Principalmente na questão dos artigos, porque o inglês, o artigo, ele é tanto masculino e feminino, ele é um só. E para o the, no caso. E nós tem o OIA. E aí eles vêm aqui e falam a prato, por exemplo. Mas a gente entende. E entende que teve uma boa vontade de eles quererem aprender português. Então acho que isso tem que ser valorizado. Então voltando aqui, fugindo um pouco da psicanálise, mas agora voltando. Apesar que pode ter uma questão aí, o porquê de eu falar. Tudo tem uma explicação conforme Freud. Então, tanto faz holding, eu vou tentar pronunciar o correto, mas também posso estar equivocado também. Mas se vocês ouvirem a palavra holding, por exemplo, ou holding, tá? Não estranhe, não diga, não, é holding, não é hold. Tá? Então essa é a minha observação. Então o tema 4 é o holding, handling e apresentação de objeto, funções maternas. Então vamos ver o que são esses trens aí, né? E para que o bebê seja capaz de começar a desenvolver-se, a tornar-se um ser, a encontrar o mundo que conhecemos, a tornar-se consistente e a encontrar-se a si mesmo, os seguintes aspectos da mãe surgem como vitalmente importantes. Então, isso tem que estar. Então, começando aqui, ó, ela existe e prossegue existindo. Ela vive, cheira, respira, seu coração bate, ela está ali para ser sentida de todos os modos possíveis. Então, os aspectos da mãe, uma delas é que ela existe. E ela continua existindo. Então isso para o bebê já um dos pontos para ele começar a se desenvolver, tornar-se sujeito. E aí também ela ama de um modo físico, proporciona contato, calor corporal, movimento e quietude, de acordo com as necessidades do bebê. Então isso também é importante. Ela fornece a possibilidade de o bebê fazer a transição entre estado tranquilo e estado de excitação, por exemplo, evitando surgir de repente com o alimento a exigir a resposta do bebê. Ela providencia alimento aceitável nos momentos adequados. Várias questões aqui.
No início, ela permite que o bebê domine, estando disposta, visto que o bebê está tão perto de ser uma parte de si mesmo, a manter-se de prontidão para responder-lhe. Quando está muito bebê, começa a chorar, a mãe já vai lá atender. E ela vai introduzindo pouco a pouco e cuidadosamente o mundo externo compartilhado de acordo com as necessidades do bebê, sempre de acordo com as necessidades. E ela protege o bebê de sustos e coincidências, por exemplo, uma porta que bate no momento que o bebê pega o seio, tentando manter a situação física e emocional suficientemente simples para que o bebê consiga entender e, ainda assim, rico o bastante para atender suas crescentes capacidades. Ela fornece continuidade, a uma certa repetição, isso também é importante. Um ritmo conhecido pelo bebê. Tipo, o bebê ele vai se acostumando com aquela rotina. E assim ele não viverá tensões causadas por alterações bruscas nos cuidados que recebe. Imagina uma criança que não tem o acolhimento da mãe. É complicado. Aí continuando aqui, ser carregado, ser virado, ser deitado e naturalmente ser alimentado se constituem como as primeiras funções essenciais do ambiente. Então, no caso em relação ao bebê ali, vocês viram que é a questão do toque ali tudo. E aí vem o holding, que é o sustentar, e o handling, que é o manejar. Então, o holding sustenta e o handling maneja. E o object presenting, que é a apresentação de objeto. Então, todos os aspectos da mãe que foram citados se realizam nessas funções, no dia a dia com seus bebês, de modo espontâneo. Tipo, a mãe não pensa para fazer, ela simplesmente vai fazendo. Só que às vezes, dependendo da característica das mães, assim, de algumas mães que lidam a maternagem de um modo diferente, onde pode ter consequências no bebê, na fase adulta. E aí aqui vai explicar o holding. Então pode ser traduzido tanto por pegar, sustentar ou carregar. Que o holding é o abraçar, digamos, abraçando. Trata-se de um ato não apenas físico, como também psíquico. Olha que importante isso. Posso dizer que a mãe tem o seu filho na cabeça, ela fantasia o seu filho. A depressão pós-parto constitui impedimento para um holding bem realizado. Se a mãe consegue apenas garantir a continuidade do holding físico, mas não há com seu bebê um envolvimento emocional, simplesmente vai lá, mama e bota o bebê de volta, sabe? Aquela coisa, não tem um contato. Há consequências para a criança, caso não haja alguém que faça essa função. Claro que ele acreditava muito na questão da psicose que desenvolvia em função da falta de holding das crianças, da mãe em relação às crianças. Tanto é que alguns filmes, até que quando trazem um personagem psicótico, normalmente sempre já mostra que ele teve uma infância, digamos, não teve um holding, por exemplo. Não teve uma mãe ali que abraçou ele. Então muitos filmes calcam em cima das teorias da psicanálise. Então, que nem fala aqui, senão a consequência para a criança. E a mãe ambiente é quem, por intermédio do holding, oferece ao bebê uma experiência de continência, de contorno corporal e físico, fazendo-lhe bordas que o ajudarão aos poucos a distinguir-se do mundo externo, ou seja, a diferenciar o eu de um não eu. Como se criasse um muro separando a criança do mundo. E aí vem o handling. O que seria o handling? Então, a segunda função essencial do ambiente, mãe ambiente, é o handling. O handling. Agora deu uma dúvida aí. Mas vamos lá, vamos continuar com o handling. Qualquer coisa, na próxima aula... Ou melhor, até eu vou pesquisar aqui, vou dar um pause no vídeo. E aí voltamos. Voltando depois de pesquisar, é handling. Handling. Então não é handling. Então já fica aí de aprendizagem aí. Podia ter pesquisado antes, mas enfim, vivendo e aprendendo. Então voltando aqui, a segunda função essencial do ambiente, mãe ambiente, é o handling, traduzido como manejo. Esse termo deriva de hand, mão. Trata-se da maneira como a mãe maneja o corpo do seu filho durante os cuidados que lhe dedica. O aleitamento, a higiene, a troca de fraldas, o vestir, o carinho físico, ou seja, tudo aquilo que está envolvido no contato pele com pele.
Então vocês veem a diferença do Henling pro Hourin, né? Que também aqui fala que trata-se de um ato não apenas físico, como também psíquico. Pode ser que a mãe tenha o seu filho na cabeça, ela fantasia o seu filho. Então, a mãe ambiente é quem, por intermédio do Hourin, oferece ao bebê uma experiência de continência, de contorno corporal e físico. Então, na verdade, o Hourin é quando a mãe vai associando, vai mostrando para a criança que ela é um sujeito e ele também é. Vai tendo essa borda, como se fala, vai se separando do eu do não eu. Já o Henling é aquele contato físico mesmo, é o tete a tete. Não a técnica, mas sim um saber próprio da mãe, sua maneira de cuidar do seu bebê, incluindo corpo e psique ao mesmo tempo. E através do Henling, as bordas do corpo são experienciadas, fazendo com que o bebê comece a se distinguir do ambiente. Então é, na verdade, na questão física ali, o Hourin já é uma coisa mais psíquica também. Nesse momento, o bebê tem uma experiência corporal de fragmentação, de uma não integração. E a mãe se vê integrada como uma pessoa inteira. Ela olha o seu bebê e o vê a sua imagem como uma pessoa integral. E o que o bebê vê no olhar da mãe pela maneira de ser manuseado é o dom de viver essa totalidade que ela lhe dá. E aí o Winnicott observa que é por esse meio que ocorre o processo de personalização, isto é, do alojamento da psique no corpo. Né? Então ele não acredita na questão do myself, que seria a pessoa já nasce, como é que é? Quem nasce feito, diz um ditado popular. Quem nasce feito, tipo, a pessoa nasceu bandida, a pessoa que é bandida já nasceu bandida. É mais ou menos isso. Daí já o Winnicott não alega isso, pelo que está falando aqui. E aí podemos observar pessoas ao nosso redor que parecem habitar plenamente seus corpos, e outras que parecem estar em um corpo emprestado, como se não habitassem verdadeiramente. Aqui falhou uma espécie de coesão psicossomática, citada por Winnicott para explicar como acontece ou não o alojamento da psique no corpo. A criança desenvolve a psique, no caso, o indivíduo em si. Então esses primeiros cuidados, o Hourin e o Henling, possibilitam o indivíduo habitar no seu corpo e traçar e reconhecer seus limites, deixando aos poucos a experiência corporal de disformidade, passando a partir de então a integrar uma experiência psicossomática. Então ele vai saindo da questão do disforme para integrar uma experiência psicossomática. E aí, o último estágio é a apresentação de objeto. Então a terceira função que compete à mãe suficientemente boa é a apresentação de objeto ou apresentação de mundo. Então depois, primeiro vem, é tudo uma coisa só. Depois se separam. Ela vai mostrando para ele, né, que são dois sujeitos. E aí vem o terceiro momento, que é a apresentação de objetos, questão do mundo ao nosso redor. E aí, como fala aqui, a apresentação de objeto, a apresentação de mundo, que consiste em oferecer objetos substitutivos de satisfação. Relaciona-se com a realidade externa. Diz respeito ao momento que a mãe já inicia um processo de disfuncionamento com seu bebê, quando ela já se volta para outros interesses, começa a falhar em suas respostas de adaptação às necessidades dele, como uma mãe suficientemente boa. Com isso, ela oferece ao seu bebê a possibilidade de encontrar substitutos de si mesma na externalidade. Então ele vai criando a questão simbólica. Ele vai pegando objetos que simbolizam alguma situação da mãe, por exemplo. Então ele vai criando essa substituição. São os objetos de satisfação externa. O bico é um exemplo, que simula os seios da mãe. E aí, continuando, é fundamental para o avanço da fase da dependência absoluta para a dependência relativa, isso mais ou menos depois de 6 meses. Então é importante isso, uma vez que possibilita o interesse, a curiosidade e a busca de objetos de satisfação para além da mãe, para não ficar dependente só da mãe, por exemplo. Assim, ela vai apresentando o mundo ao seu bebê, em pequenas doses, ao passo que possibilita a ilusão inicial, onipotência, de quem criou aquilo tudo foi o bebê. Segundo o Winnicott, essa adaptação é o que oportunizará o estabelecimento das relações objetais.
Winnicott afirma que o bebê desenvolve a expectativa vaga que se origina em uma necessidade não formulada. Deixa eu tentar entender aqui. O Winnicott afirma que o bebê desenvolve a expectativa vaga, tipo uma expectativa não muito clara, que se origina em uma necessidade não formulada. Também uma necessidade que não se formulou, não se criou essa necessidade. A mãe, ao se adaptar-se às suas necessidades, apresenta um objeto que satisfaz as necessidades dele, de modo que começa a necessitar exatamente do que ela lhe apresenta. Desse modo, o bebê começa a se sentir confiante em ser capaz de criar objetos e criar um mundo real. A mãe proporciona ao bebê um breve período em que a onipotência é um fato de experiência, garantida pela função desempenhada pela ilusão. Interessante a busca do objeto. E aí, o nosso último tema de aula, preocupação materna primária. Vamos ver o que é isso, o que nos traz a preocupação materna primária. Então, é esperado de qualquer bebê que durante seu desenvolvimento 3 operações devam acontecer. 3 operações. O bebê deve fazer contato com a realidade. Então, no caso assim, durante o desenvolvimento dele. Então, essa é a preocupação materna primária. Então, ele deve fazer. Então, a primeira preocupação, o bebê deve fazer contato com a realidade. A personalidade do bebê deve tornar-se integrada e a integração deve tornar-se estável. E o bebê deve passar a sentir-se vivendo dentro do seu corpo, e que no início não é sentido por ele, como algo tão significativo quanto é para nós. 3 coisas: contato com a realidade, integração e percepção do corpo. Então são as 3 questões, 3 preocupações, digamos assim, que o Winnicott traz para nós. E segundo ele, é o ego da mãe que possibilitará o bebê não ser aniquilado ou devastado pela violência de suas experiências pulsionais e viver experiências de ajuntar e integrar. A mãe fornece uma adaptação suficientemente boa às necessidades do seu bebê, que são a princípio corporais e transformadas com o tempo em necessidades psicológicas. Então, Winnicott cria esse conceito de preocupação materna primária, descrevendo-o como um estado de loucura, também é chamado de loucura materna primária, que é um estado muito especial, uma espécie de hipersensibilidade que a mãe sente diante das necessidades do seu bebê. E assim, por meio dos cuidados a ele dedicados, proporciona-lhe o alívio de suas angústias. Esse conceito se caracteriza por um estado de fusão emocional da mãe com seu bebê. Ela é o bebê e o bebê é a mãe. E esse estado peculiar possibilita a mãe, por estar identificada com seu bebê, proporcionar bem próximo da hora certa. Naquele momento tem que ser, nem mais e nem menos. Aquilo que é necessário a ele. Então trata-se, pois, de uma disposição psíquica que oportuniza a mãe estar mais ou menos adaptada. Essa disposição começa nas últimas semanas do período da gestação e continua até algumas semanas ou meses após o nascimento. Vê que interessante isso. E aí os estudos da fisiologia humana evidenciam que o hormônio ocitocina desempenha um papel essencial por desenvolver os sentimentos de empatia da mãe por seu bebê e também por favorecer o estabelecimento do vínculo e do apego entre ambos, além de ser essencial para o momento do parto e também durante o período de amamentação. Então vê a questão, a importância desse desenvolvimento. E tu vê até uma questão hormonal. No entanto, só esse hormônio não bastaria para se estabelecer na mãe esse estado alterado. Se as suas condições psíquicas estão favoráveis nesse período, desculpa, ela estará profundamente envolvida com seu bebê e com os cuidados voltados para o bem-estar dele, por meio de uma forte identificação com a criança, como se fosse capaz de colocar-se em sua pele. E é isso que lhe possibilita ir ao encontro das necessidades de seu filho. E aí, durante a gestação, a mãe experimenta no seu corpo as transformações e o feto que se desenvolve dentro dela, assim como as transformações físicas. Então a mãe vai sentindo ali a questão da criança também. Então isso ajuda na questão
pós-nascimento. Entretanto, além dessas sensações somáticas, estão em curso também as sensações de natureza psíquica. Então, além das questões somáticas, tem a questão psíquica. E uma nova identidade se constrói. O ser mãe mobilizará num nível inconsciente suas representações acerca da maternidade desde a sua própria mãe até sua vivência de ter sido um dia um bebê. E ao mesmo tempo concebe imaginariamente um bebê em seu psiquismo, atribuindo-lhe uma fisionomia, um jeito de ser, um temperamento próprio. Então, na verdade, é uma dualidade aí entre mãe e bebê. Enquanto o bebê vai se desenvolvendo psiquicamente, a mãe, ao mesmo tempo, também ela usa a questão do psíquico dela para ajudar na questão do bebê. E aí que diz, na proximidade do nascimento, como se estivesse se preparando para a chegada do bebê real, ela vai se desfazendo daquela imagem idealizada, porque ela só vai imaginando. Não está vendo o filho ali, renunciando àquele bebê. No entanto, o bebê imaginado nunca desaparece completamente. E frequentemente é ele que o bebê encontra no olhar da sua mãe. E aí a gravidez implica vivências muito diferentes. Algo que se chama inicialmente de gestação, período durante o qual a mãe experimenta o feto que se desenvolve dentro dela. E aí que diz algumas circunstâncias podem impedir que a mãe desenvolva essa preocupação materna. Olha só que interessante aqui, hein? Uma atenção, dificultando que ela contraia essa doença normal, a loucura materna primária. Ao fazer contato com memórias inconscientes da sua vida de bebê, se viveu dificuldades naquele seu momento de vida, isso tende a se refletir em seu encontro com o bebê. E além disso, outro obstáculo é seu ambiente não ofereceu sustentação suficiente para essa mãe. Então, na verdade, se a mãe na infância, quando era bebê, teve essa questão, essa falha, digamos assim, no Horing ou no Henning, ela vai transmitir isso para o bebê inconscientemente, pelo que fala aqui. E a ênfase dada por Winnicott é a importância das relações primitivas mãe-bebê, quase deixa de fora o pai. Poucas vezes a figura paterna é citada em sua obra. Talvez, mas o pai dele já era ausente, pelo que a gente estudou na aula passada. Então é uma consequência. E o faz insistindo no seu papel continente. Assim temos a mãe a sustentar o seu bebê e o pai a sustentar toda a situação. E ainda o Winnicott fala ainda de uma forte identificação masculina quando os interesses maternos estão mais distantes da maternagem, podendo a mãe até lutar contra esse estado de muita entrega, não tendo vontade de ser o ambiente para seu bebê, podendo até sentir-se invadida por ele como uma intrusão ali a ameaçar. Então uma gravidez cede a outra dentro de um intervalo muito curto de tempo pode gerar na mãe uma grande dificuldade em preparar ou disponibilizar o seu aparelho psíquico para o novo bebê. A mãe pode se angustiar diante de um sentimento de impotência e viver de um lado de uma fusão que ainda não acabou com uma criança de poucos meses. Imagina, a mãe está indo naquela coisa da fusão e vem outro bebê. Então é muito louco isso. E, imagina gêmeos. Tem que ter esse acolhimento. Olha. E do outro, a vinda de outro filho ainda que querido essa mãe. Mesmo que a mãe queira esse filho. Geralmente a criança está com 9, 10 meses, já está na questão da dependência relativa. Mas mesmo assim recém a criança está se desintegrando, está se separando da mãe. E a mãe com seu bebê forma uma unidade. Assim ela lhe auxilia a se integrar. Se isso não acontece, ele fica num estado de não integração, um corpo com partes soltas, como consequência de falhas ambientais importantes que dificultarão a integração do self, estabelecimento da psique no corpo e as relações do objeto. Até aqui vimos a grande importância dada a essa condição psíquica da mãe, a preocupação materna primária. Se é preocupante quando a mãe não consegue entregar-se a esse estado, não menos preocupante é a impossibilidade de ela ver-se curada dessa doença necessária. E que consequências isso terá para o bebê? O primeiro falou da condição da mãe que não consegue, o que pode não conseguir. Mas que consequência o bebê vai ter? E
aí, para Winnicott, a mãe precisa gozar de boa saúde psíquica para atingir esse estado e dele se curar. Quando a criança atinge o estágio de dependência relativa, e a libera. Então há um duplo movimento em jogo nessa inter-relação. Uma mãe que se cura e uma criança que se libera, que a libera. Então, exemplificando, se um bebê morresse antes desse período por morte súbita, morte no berço, a mãe poderia estar em grande perigo, vivendo um estado patológico importante. Inversamente, se a mãe não conseguisse abandonar esse estado particular e mantivesse a criança nesse período de ilusão, além do necessário, também não lhe possibilitaria elaborar um estado psíquico pessoal, um espaço potencial no qual o outro não sabe tudo dela. Tipo, tanto a falta como o excesso de cuidado. E por fim, o Winnicott constata existir espaço para todo tipo de mãe nesse planeta. Nenhuma delas, para a sorte dos bebês, será perfeita. Ele acredita que a mãe não pode ser perfeita. Assim como cada mãe é muito boa em uma ou outra atividade de cuidados com seu bebê, cada uma delas será ruim em outras. Haverá falhas durante esse percurso. O espaço vazio ou desconforto provocado por tais falhas será preenchido aos poucos na atividade mental da criança, pela atividade da fantasia. Então a criança ela conserta isso através da fantasia. Se essa tese sobre o estado especial da mãe normal e sua recuperação parecer aceitável, poderemos passar a examinar mais detidamente o estado correspondente do bebê. Aí o bebê apresenta uma constituição, tendências inatas ao desenvolvimento, então já nasce com isso, motilidade e sensibilidade, instintos, eles próprios engajados na tendência ao desenvolvimento. E a mãe que desenvolve esse estado ao qual chamamos de preocupação materna primária fornece um contexto para que a constituição da criança comece a se manifestar, para que as tendências de desenvolvimento comecem a desdobrar-se. Olha quanta coisa, hein? Bah, não é fácil ser mãe nesse mundo. Mas faz parte também. Essa é a natureza. E aí vem aqui a prática, como a gente já viu os 5 temas, agora a questão da prática. E aqui o que diz o texto? Leremos aqui um breve relato que fez parte dos estudos de casos clínicos do Winnicott. Vamos ver aqui. Uma mulher que adotou um bebê de 6 semanas percebe que ele reage bem ao contato humano, ao carinho e aos cuidados que envolvem segurá-lo e manuseá-lo. Mesmo com apenas 6 semanas de vida, ela nota que ele já traz consigo um padrão adquirido de experiências anteriores, um padrão que se relaciona apenas com a alimentação. Para fazer com que o bebê se alimentasse, a mãe precisava colocá-lo no chão ou em cima de uma mesa bem firme, sem nenhum tipo de contato físico. Segurar uma madeira para que ele começasse a reagir, sugando o líquido. Esse padrão alimentar anormal persistiu e se incorporou na personalidade da criança, deixando bastante nítido que essa experiência inicial de alimentação impessoal teve um efeito que não resultou benéfico. E aí vem a pergunta aqui, o que podemos extrair desse caso? Diante da enorme riqueza relacionada à experiência da amamentação, temos um bebê acordado, alerta, absolutamente engajado naquela circunstância, aquele encontro com a sua mãe. Então, na experiência precocemente vivida por esse bebê, que foi institucionalizado, no caso estava talvez num internato, portanto, tendo-lhe faltado uma presença materna, ainda que substituta, que lhe aninhasse no colo enquanto lhe fosse oferecida uma mamadeira. Podemos observar uma falha ambiental que trouxe como consequência imediata a sua impossibilidade de suportar o toque físico do outro, nesse caso a sua mãe adotiva. Apesar de Winnicott não se referir quanto à evolução desse caso, podemos pensar que essa criança tenda a desenvolver dificuldades afetivas com outras pessoas. Isso aí, pessoal. Muito boa essa aula, muito produtiva. Olha, é um assunto assim que dá para se aprofundar bem tranquilamente assim, e acredito que isso aí vai enriquecer muito. E acredito que enriqueceu muito o conhecimento de vocês. Espero que tenham gostado, que tenham sorvido o conhecimento, como eu
adquirir agora. E era isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Até mais. Ou até a próxima aula.